Olá. Boa tarde a todos. Eu sou Ana Luísa, professora do curso de Produção Cultural do Bacharelado Bacharelado em Produção Cultural do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Nilópolis, e atual pró-reitora de extensão do Instituto Federal. E eu tenho uma honra, uma alegria enorme de estar hoje aqui mediando esse debate. Esse debate que vai falar sobre os desafios da relatoria da Lei Aldir Blanc, dos seus impactos na área cultural e como é que nós, da produção cultural e desse território que a gente fala, como é que a gente enxerga todo esse movimento. A gente vai ter uma dinâmica que a gente vai ter a deputada Jandira Fegali, que vai falar no primeiro momento, depois a nossa aluna Gabriela Freitas, que vai falar num segundo momento, e depois abriremos a perguntas. Jandira, é uma alegria ter você aqui com a gente. Realmente é uma grande, grande honra. A Jandira Fegali, ela é uma deputada federal que, além de relatora dessa lei, a gente pode afirmar sem nenhuma sombra de dúvidas que Jandira tem estado à frente de todas as lutas da cultura. Todas. Não há uma luta da cultura que a Jandira não esteja envolvida ou muitas vezes de frente. Então, realmente é muito bom tê-la aqui conosco para poder falar um pouquinho sobre a sua experiência, sobre a lei, sobre esses impactos. É com você, Jandira. Bem, boa tarde para vocês. Eu quero agradecer muito o convite. Para mim, debater todos os temas vinculados a essa criação, essa produção e essa possibilidade que lida com a potência do ser humano é sempre um aprendizado enorme, principalmente estando num curso, né, exatamente no campo do ensino e do conhecimento. Para mim é sempre um aprendizado enorme, porque vocês me desafiam a pensar, a refletir e até ir buscar exatamente o que eu não sei, né? E eu acho que é exatamente o que a Lei Aldir Blanc fez comigo, né? Foi circular por territórios, até por essas estradas digitais aqui, eu consegui percorrer o país, porque eu não pude ir pessoalmente em função da pandemia, mas a relatoria, né, de um mandato de esquerda e um mandato popular, ela precisa ser feita assim, né? Ouvir muito, conhecer o que não se conhece, observar as diferenças culturais, regionais, institucionais do país, para que o texto possa corresponder a essa diversidade que é o Brasil, principalmente se tratando de arte e cultura. Nós enfrentamos, para realizar essa lei, Ana Luísa, que é professora, Gabriela, que é aluna, que vai falar conosco aqui, e vocês que nos acompanham, nos ouvem nesse momento, ser relatora dessa lei, para mim, foi um desafio humano, porque, da mesma forma como eu fiz com a Lei Maria da Penha, quando eu relatei, eu precisava compreender como a cabeça das pessoas funciona nesse momento, né? Nós estamos no meio de um distanciamento, não de um isolamento social, porque nós estamos juntos aqui, né? Mas eu precisava compreender como que no momento que se paralisam todas as atividades econômicas, como que eu não gosto nem de chamar a cultura de setor, porque a cultura ela é transversal na nossa vida, né? Em todas as dimensões da vida ela entra, né? Desde o desenvolvimento, desde o momento em que a gente nasce, né? No nosso desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, nas relações de convivência com a família, com a vida, com o mundo, né? Como a gente desenvolve valores de mundo, como a gente desenvolve relações de afeto, de que forma a gente se relaciona com a civilização, né? A religiosidade, o ter ou não ter preconceitos, ter ou não ter relações de coerência, né? Então, tudo isso, com o processo educacional, com o processo comunicacional, isso tudo é cultura, né? Os saberes, os sotaques e as diferenças em que a gente se insere no mundo, mas para ficar mais didático, assim, o setor da atividade econômica, né, que foi paralisado de pronto na pandemia,
os primeiros decretos de todos os prefeitos e governadores foram paralisar imediatamente teatros, cinemas, circos, bares, restaurantes, o fluxo da rua, onde a arte também acontece, né? Muitos artistas são artistas de rua, muitas atividades ocorrem em espaços abertos, como as rodas de samba, as rodas de rima, né? Os bailes das comunidades, o baile charme é embaixo do viaduto, como é Madureira, como outros viadutos, né? A gente vê muita coisa acontecer na via pública, como são os malabares, o teatro de rua, as atividades circenses de rua, os teatros de rua, e também os bares, os restaurantes, os cinemas que não puderam mais funcionar, os teatros que não puderam mais funcionar, os palcos abertos e os palcos fechados. E por trás de quem está na boca de cena ou na coxia, em cima do palco no backstage, ou quem está no set de gravação, em frente das A internet da Jandira Fegali caiu. Então, vamos tentar reconectá-la. Ela estava no meio da fala. Vamos dar um tempinho para ver se ela entra, senão a gente passa para a Gabi, para ganhar tempo, e depois volta para a Jandira. Está voltando. Gente, caiu todo mundo ou só eu? Caiu só você. Foi? E você estava, quando caiu, você estava falando das manifestações de rua e dessa importância nas manifestações de rua. Que me pareceu que tinha caído tudo, então desculpa, porque a minha internet estava aqui a toda e achei estranho, mas tudo bem. Então quando essas atividades pararam, seja na frente que o público vê, ou quem está por trás dessa atividade produtiva, na boca de cena, na coxia, no backstage, no set de gravação, os técnicos, os iluminadores, os maquiadores, o pessoal que segura o pau de luz, ou todo mundo que está na produção, essa cadeia produtiva ela é imensa, né? O que é considerado, vamos dizer assim, nas tabulações oficiais, seja da Fundação Getúlio Vargas, do IBGE, são 5 milhões de pessoas. Mas ainda tem o forrozeiro do São João, tem a literatura de cordel, tem o pessoal do tambor de crioula do Maranhão, tem o artesão marajoara do Pará, tem o ponteiro de cultura, o pontão de cultura, tem uma rede de pessoas, né, do boi do Maranhão, do boi do Amazonas de Parintins. Tem uma galera que não está vamos dizer assim, nesse índice oficial, seja do IBGE ou da Fundação Getúlio Vargas. Obviamente que essa cadeia produtiva é muito maior, né? E ainda tem o impacto de outras cadeias produtivas, né? Que é exatamente toda a área de serviços, seja de hotéis, dos bares e restaurantes que estão em torno das atividades da cultura, né? Da arte, da cultura. Eu estou falando arte porque nós estamos falando da atividade mais aberta, mais direta da produção, né? Porque cultura é muita coisa. Estou falando da arte como esse instrumento, vamos dizer assim, da produção mais direta, que é o que vocês aí objetivamente tratam, né? Da questão do audiovisual, que é muito forte na produção, né? O cinema envolve desde o pipoqueiro da porta do cinema, o bilheteiro do cinema, até tudo que envolve essa cadeia de produção que é enorme, né? Um set de gravação pode ter 150 pessoas numa produção de uma cena, né? A teledramaturgia, ou seja, tudo parou. E, obviamente, que no retorno, será atividade que vai retornar, assim, muito gradualmente. Vocês imaginem que o cinema pode ter 1/3 podendo ser ocupado, um teatro alternando filas e lugares, né? Mesmo bares e restaurantes, abre a parte de fora, não abre a parte de dentro, ou seja, é uma atividade que voltará certamente à normalidade muito depois de outras atividades que vão acontecer, que vão retornar. Então, nós precisávamos socorrer. E quando eu falo socorrer, é socorrer mesmo. Porque muitas pessoas dessa atividade ficaram literalmente órfãs de qualquer tipo de ajuda, né? Muita gente vendendo instrumento, vendendo caixa de som. Eu vi pessoas assim que são consideradas
muito relevantes no mundo da música, vendendo seu próprio instrumento. Foi muito triste ver o que está acontecendo, né? Muito triste. Então, nós resolvemos, a partir, inclusive, de muita articulação desses fazedores e fazedoras de cultura, pedindo e elaborando textos. E entraram 6 projetos imediatamente, 6 projetos. Isso envolveu 34 autores de projetos, de 11 partidos diferentes. E me coube a relatoria desses textos. A partir de eu assumir a relatoria, eu resolvi ouvir o Brasil. E exatamente por essa forma como nós estamos fazendo aqui, eu fiz 18 reuniões nacionais e muitas reuniões regionais. Chegavam a ser 4 ou 5 estados por dia ouvindo. E eu diria a vocês que o que foi votado no final foi um novo texto, não foi nenhum dos 6. Considerei os 6, mas foi uma nova lei, um novo texto que foi elaborado a partir de muitas contribuições. E no meio desse processo, o presidente da República, ele vetou uma lei que tinha saído do Senado, onde nós tínhamos conseguido incluir, onde o Senado conseguiu incluir, nós completamos com cadastros de artistas, técnicos, autores, porque isso teria sido incluído no cadastro geral da sociedade. Ele vetou isso. E eu tive o compromisso de reincluir isso na lei que eu estava relatando. Então, acabou que a lei que eu consegui homenagear com muito, muito carinho, muita emoção, Aldir Blanc, nós conseguimos incluir na lei pessoas físicas, isso inclui artistas, técnicos, produtores, educadores, oficineiros, ponteiros, né, pessoas físicas, o auxílio emergencial. Nós conseguimos colocar na lei o apoio aos espaços culturais. Aí, quando eu digo espaços, é a gestão de espaços, organizações, instituições, micro e pequenas empresas, nós incluímos também. Obviamente, não as que são sustentadas pelo Sistema S, com orçamento público ou de grandes empresas, né, micro e pequenas empresas. Nós demos um percentual do valor da lei para os instrumentos de fomento, porque isso inclui editais, chamadas públicas, prêmios e também aquisição de ativos. E é bom que a gente fale que a aquisição de ativos, ela tem um aspecto importante, porque pode ser produções que vão acontecer depois da pandemia. Quando eu compro ativos antes, eu posso estar comprando antecipadamente ingressos, eu posso comprar livros, isso quando eu digo eu posso, é o poder público, tá? Ingresso antecipadamente, livros antecipadamente, espetáculos antecipadamente, produção audiovisual antecipadamente, para que depois da pandemia eles possam ser apresentados, né? E também nós demos uma ampliação de prazo para quem captou Lei Rouanet e tem que prestar contas, ou quem participou de algum edital nacional, que eu acho até que não teve, né? Porque esse governo não fez nada na cultura nacionalmente, mas nós ampliamos o prazo e também abrimos a possibilidade de financiamento em banco para pessoas físicas e jurídicas dessa área da cultura, com condições bastante especiais, né, para quem pudesse pegar um capital de giro para produzir seus espetáculos e seus processos criativos, né, que vai da literatura a todas as linguagens. Os espaços que serão financiados farão contrapartidas ao poder público, em vias públicas ou em escolas. Então, não se trata de um subsídio, uma doação. É como se fosse uma contratação antecipada de produções que serão combinadas, obviamente, com o gestor público local. Agora, o sentido dessa lei não ela tem um sentido emergencial, mas tem um sentido estratégico, porque ela aponta o fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura. E isso eu percebi no meio do processo, quando nós estávamos ouvindo e elaborando, eu falei, como aprovar esta lei? Para que ela tenha um sentido estratégico. Primeiro, como aprovar? Eu precisava dar um impacto conhecido a essa lei, um impacto financeiro, que esse era o grande argumento de quem não queria aprovar. Qual é o impacto da lei? Qual é o impacto financeiro dela? Então, eu precisava dar a ela um impacto conhecido. Segundo, eu tinha que identificar os recursos, de onde viria o dinheiro, e nós conseguimos identificar os recursos, né? Tinha um superávit importante, não utilizado do Fundo Nacional de Cultura, né? Para além dos recursos autorizados por uma emenda constitucional que chamou-se orçamento de guerra, que é um recurso do Tesouro, né?
E terceiro, eu resolvi não deixar nada na mão do governo federal. Eu resolvi descentralizar, dando protagonismo aos estados e municípios para garantir o fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura e para permitir que a diversidade cultural brasileira fosse reconhecida. Imaginem que a Caixa Econômica Federal ia ter que fazer reconhecimento de espaço cultural, com a diversidade que esse Brasil profundo tem, né? Então, as cidades, os gestores locais têm muito mais condição de atualizar os cadastros, identificar os espaços, os artistas locais e a produção local do que o governo federal, né? Muito, principalmente porque não existe cultura no governo federal, que resolveu localizar a cultura e a educação como inimigos, como é típico dos governos autoritários e neofascistas, né? Então, não havia possibilidade de uma lei como essa ser desenvolvida e aplicada por esse governo. Então, nós demos um sentido estratégico a ela. E o processo tem sido e ainda está muito bonito. Por quê? Porque, primeiro, a participação foi absurda. Todo mundo se envolveu. Depois, nós conseguimos articular gestores e os ativistas da cultura, né? Inclusive os conselhos de cultura. Então, o processo está tão bonito que eles estão considerando conferência de cultura permanente. Então, os conselheiros estão sendo envolvidos, onde não tem fundo de cultura, o fundo de cultura está sendo feito, onde não tem conselho, estão criando os conselhos, os gestores estaduais e municipais estão conversando, estão construindo o processo de articulação, e isso vai permitir que uma agenda estruturante da cultura e da arte seja feito a partir dessa própria lei. Veja, nós estamos no ano 10 do Plano Nacional de Cultura. Nós deveríamos estar, neste momento, fazendo a avaliação de metas e os ajustes do Plano Nacional de Cultura, que deveria partir do governo federal, e não vai partir. Imagina, né? Agora, com a ator Mário Frias, né, na Secretaria Nacional de Cultura, imaginem que virá uma grande proposta, um grande projeto de ajuste do Plano Nacional de Cultura. Então, eu imagino que esse processo de análise do Plano Nacional de Cultura poderá vir das cidades, que se organizam e se estruturam para que a gente faça esse Plano Nacional de Cultura ser reanalisado e reajustado a partir desse processo. Eu confesso a vocês que meu aprendizado está sendo imenso, né? Eu conversei com muita gente do país inteiro nesse processo, nós conseguimos aprovar praticamente por unanimidade na Câmara dos Deputados, só um partido votou contra, que foi o Partido Novo, todos os outros votaram a favor, no Senado foi unânime, porque lá não tem Partido Novo, então foi unânime. O governo veio para o acordo, os seus parlamentares da base, e o líder do governo veio para o microfone se comprometer com a sanção da lei. Então, eu estou diariamente ligando para os líderes do governo para que eles me deem notícia da sanção da lei. Eu espero que eles cumpram, né? Porque se eles não cumprirem, nós vamos derrubar o veto no Congresso Nacional pelo tamanho da unanimidade que essa lei alcançou. Então, eu espero que a gente consiga, a partir dessa lei e dessa construção que foi feita, que a gente não só dê recursos, pelo menos até dezembro, para o setor. Ela vai ultrapassar necessariamente dezembro, porque tem compras que serão pagas agora, mas que serão pelo poder público, mas que serão dinamizadas pós-pandemia, né, que pela chamada aquisição de ativos nesse momento, mas que poderão ser produzidos depois. E eu espero que o grande legado desse processo seja a reorganização do setor cultural no Brasil inteiro. Esse trabalho, e eu quero finalizar com isso, quer dizer, é impossível arte sem liberdade. É impossível arte sem reconhecimento da pluralidade, da diversidade, da cola da luta cultural, sem colar a luta pela arte, pela cultura, sem a luta pela liberdade, pela democracia no Brasil. Todos os ativos culturais estão vinculados a essa possibilidade, né? É um Brasil sincrético do ponto de vista religioso, nós temos uma diversidade religiosa enorme, nós somos um país étnico e racialmente diverso, nós somos um país que respeitamos, não só pela Constituição, mas na vida real, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade de organização, a liberdade de manifestação.
Nós somos um país de várias identidades, não só identidade étnica, mas identidade de gênero, né? E a questão racial e a questão de gênero não é um problema menor, muito menos, são movimentos sociais, mas são lutas contra a opressão, né? É impossível pensar a democracia plena quando você tem raças subalternas ou gêneros subalternizados. Então, a luta da arte e da cultura não pode ser uma luta descolada da luta pela democracia plena e pela liberdade plena. Então, são lutas que vão ter que andar juntas e coladas. E esses movimentos têm envolvido muito a juventude brasileira, muito. E são movimentos colados com uma educação liberta também, a liberdade de cátedra e a liberdade de aprendizado. Esse mesmo governo que tem como alvo a cultura, tem como alvo também a educação. A escola sem partido, que obviamente o contraponto não é a escola com partido. Nunca foi isso. Mas é uma educação plena de crítica, do debate aberto, da formação crítica e plena desse corpo discente, né? E do corpo docente que não pode ser filmado, que não pode ser reprimido, constrangido a não dar a sua opinião. Isso não pode ser a nossa escola, né? Não pode ser a nossa universidade, não pode ser o nosso ensino. Então, nós precisamos nos somar nessa possibilidade real de que a arte, a cultura e a comunicação democrática e a liberdade do conhecimento elas possam caminhar juntas. Então, eu penso que nós, né, que somos gerações diferentes, eu e a Gabriela, por exemplo, nós precisamos ter objetivos comuns na luta pela liberdade, né? E a juventude brasileira, que tem se mobilizado em todo canto na luta antirracial, na luta por liberdade, na luta por uma cultura aberta, na luta de gênero, e cada vez mais a juventude se engaja na luta ambiental. Imagina, a luta ambiental, que é uma luta estratégica, a luta pela defesa do planeta, né? Por um planeta saudável. Nós não vamos poder sair dessa pandemia como a gente estava antes, não dá. Aliás, a natureza está muito feliz sem nós, né? Muito feliz, mas nós precisamos existir. Então, nós vamos precisar ter uma outra relação com a questão ambiental, que não seja essa relação anterior que a sociedade tinha. Eu só espero que a gente consiga, dentro da escola, dentro do espaço educacional, discutir isso de forma mais integrada, porque a gente não pode sair com valores velhos desse processo, né? Nós temos que sair de outro jeito. E como a gente se movimenta pela utopia, a utopia é o não lugar, né? Então a gente precisa construir um outro lugar. E esse outro lugar precisa ser construído já, agora, né? Onde nós precisamos substituir o lugar do ódio, o lugar da restrição, o lugar da não liberdade, por um lugar onde a solidariedade, o afeto, o amor, esse coletivo que a gente vai construindo, tome esse lugar. Então, a Lei Aldir Blanc, eu acho que faz parte disso. Ela serviu para essa reintegração das pessoas que fazem a arte. A cultura é um lugar dessa costura, dessa tessitura delicada, terna, mas ao mesmo tempo muito firme de reafirmação desses valores. A cultura tem que servir para esse amálgama, para essa costura, para esses novos valores de mundo que a gente precisa construir. A Lei Aldir Blanc pode ser um instrumento para isso, porque ela está ajudando a reorganizar um setor que há muito tempo não se organizava, não se juntava nesse sentido estratégico que a gente pode dar. É um socorro nesse momento financeiro, mas é mais do que isso. É um socorro à coletivização de valores e de um sentido de fortalecimento desse protagonismo local, desse protagonismo coletivizado que a gente precisa dar para a sociedade a partir desse momento. É isso, Ana. Estou aberta aí às perguntas. Muito obrigada, Jandira. Foi maravilhosa a sua explanação. Ela dialoga muito intimamente com várias questões que a gente vem tratando aqui nessas lives e também no nosso curso. Vou passar a palavra para a Gabriela Freitas, nossa aluna querida. Olá! Vai poder apresentar para vocês um pouco das questões e do olhar de vocês, alunos, de vocês, jovens produtores, sobre a Lei Aldir Blanc. Vai lá, Gabi. Oi, gente. Boa tarde a todos e todas. Eu queria primeiro agradecer o convite. Eu estou muito feliz de poder fazer parte desse debate, né, de ter sido, de alguma forma, escolhida pelos alunos para trazer essas questões.
eu me preocupei muito durante esses dias, até bati um papo com a Ana Luísa, enfim, fui fazendo o trabalho de formiguinha, de falar com as pessoas e entender quais são essas demandas, porque eu entendo que eu não estou aqui só falando por mim, mas eu estou falando, não tentando dar conta das questões de todos, mas tentando trazer justamente esse olhar do corpo discente do Bacharelado de Produção Cultural do IFRJ, das produtoras, enfim, mulheres negras, dos jovens, enfim, trazer esse olhar. E dentro das coisas que a gente veio conversando, é claro que a gente está num cenário, enfim, na contemporaneidade já antes do Covid, já desanimador, enfim, um tanto quanto necessitando que essa coletividade abraçasse mais o setor e que a gente, enfim, caminhasse mais para ações conjuntas, de olhares mais diversos e que a gente pudesse fazer uma luta mais estratégica e coletiva. Então, acho que a lei, ela surge dessa mobilização desses artistas, desses produtores, de pessoas engajadas com a cultura de modo geral, e ela é um marco histórico, né? Na outra live o João falou sobre ser essa primeira vez que a gente investe tanto dinheiro de uma vez no setor cultural, e a gente precisa, e aí eu acho que as preocupações entram no lugar de que façam parte desse marco histórico, ainda que num momento tão triste quanto o que a gente está vivendo, né, de um cenário de exceção, de um cenário de emergência, mas que é necessário que a gente faça parte dessa história de maneira ativa, né, que dentro do que vai ser compreendido nessas ações emergenciais, a gente consiga abarcar pessoas que muitas vezes estão de fora do processo do incentivo cultural que o governo pode prover. Né? A gente sabe que não são lugares fáceis de serem acessados, as leis de incentivo, enfim, Lei Rouanet, coisas que se relacionam com o fomento público, mas eu acho que uma questão muito grande que fica para a gente, né, estudantes lá do IFRJ e produtores que estão no corre, enfim, é justamente a forma que a gente vai fazer essa lei chegar nos movimentos culturais contra-hegemônicos, periféricos, na galera do slam, na galera do cineclube, na galera que geralmente fica de fora, né, do que já é proposto normalmente. Então, eu acho que fiquei muito pensando sobre a gente tá falando muito da construção de um novo normal, né? Eu acho que o novo normal, ele não pode ser como o anterior, que não tinha essa galera sendo acolhida. Eu entendo que a Lei Aldir Blanc, ela vem nesse momento como um acalento, de alguma forma, né, tentando socorrer, como a Jandira falou, o setor cultural, mas tem uma galera que já está descuidada há muito tempo, desassistida há muito tempo, que os seus movimentos, eles são de resistência e dependem do seu público, enfim, da galera que está engajada ali, muitas vezes fazendo economia no bar, né, tirando o dinheiro do sustento do movimento, do bar, da cozinha, da venda de produtos. Então, são lugares que já estão ali sendo colocados, trabalhados na resistência no dia a dia, e que eu acho que nesse momento tão delicado eles precisam ser acolhidos para a gente firmar o ponto do novo normal, tendo essa galera, eu acho que se sentindo cuidada e se sentindo assistida, né, de fato. E aí a gente estava pensando, a gente, que eu digo alunos, né, que eu tive a oportunidade de conversar, que um modo muito bacana, eu acho que como aluno e como produtor jovem, da gente tratar dessa lei, enfim, tendo o mínimo de acesso que a gente tem, enfim, a gente está vivendo um momento muito complicado em relação a acesso à informação, não é um momento fácil, o governo não está comprometido
em fazer as informações chegarem nas pessoas. Então, acho que a gente, como agente cultural, como mobilizadores da cultura, em meio a tanto retrocesso, é importante que a gente tenha em mente que, embora a gente tenha muito meio pulverizado, né, de informação, esse acesso ainda não é uma realidade para todos. Então, eu estive lendo algumas coisas enquanto eu estudava para estar aqui com vocês, e eu li um artigo da historiadora Pamela Carvalho, onde ela falava sobre a utopia da democratização do acesso, né? Sobre como, mesmo nos grandes centros, enfim, da gente que está acessando a universidade, a gente tem ainda questões com a questão do acesso à informação. E o que fica para a gente nesse momento é que a informação, o conhecimento e o acesso, eles são bens preciosos e falam diretamente sobre poder e privilégio no Brasil. Então, para que a gente consiga assistir esses lugares da periferia, da galera preta, né, das produções ditas de nicho, a gente precisa falar sobre acesso à informação e transformar esse privilégio, e de certa forma, em responsabilidade, né? Porque eu acho que como agente cultural que pode dominar alguns lugares em relação a esse acesso, a gente precisa entregar o caminho desse acesso a quem não tem, né? De alguma forma. Então a gente precisa funcionar em coletivo para que a gente garanta o mínimo que essas pessoas consigam acessar esses editais, enquadrar as suas ideias, os movimentos que já acontecem fisicamente, que muitas vezes não são fomentados pelo governo, né, são fomentados ali pelo público que está ali, que eles acessem esses editais, que eles consigam pegar essa verba e se pagar, se tirar do sufoco e tirar a comunidade, né, que se prover ali o seu sustento, tirar essa galera do sufoco também. Então, eu penso que, para esse momento, a gente precisa descentrar do indivíduo e focar no coletivo, né? Ler, compartilhar, mapear os nossos amigos, as pessoas que estão próximas a gente, tentar entender se elas compreenderam o que a gente está propondo e como elas vão se encaixar nisso, e chamar para perto mesmo, fazer junto, entendeu? Acho que, infelizmente, algumas burocracias tornam esses espaços inacessíveis, e o nosso papel, enquanto agentes que estamos tendo espaço com pessoas que dominam essa burocracia, a gente tem como dever possibilitar esses fazeres culturais, né? Esses fazeres populares. Acho que a gente precisa estar de mão dada. Enfim, eu vou terminar minha fala, que eu acho que as perguntas são mais importantes aqui na live. Muito bem, Gabriela. Tá vendo? Você não precisava nem ter ficado nervosa. Bom, enquanto as perguntas elas não chegam aqui, eu tenho uma. Assim, Jandira, você podia falar para a gente o que falta? E, né, assim, a partir da sua resposta, né, o que a gente, quanto sociedade civil, pode fazer para ajudar essa juventude que você falou, essa juventude periférica que a Gabi falou? Então, a pergunta é: o que falta para a lei acontecer e como a gente pode ajudar? Bom, a Gabriela abordou umas questões tão importantes aí que deu vontade de falar de novo um monte de coisa que ela falou aí. É por isso que eu acho que o debate tem que começar pelas pessoas. Mas depois eu falo, depois das perguntas. Mas, olha, em relação à lei, agora está na fase, quer dizer, o prazo dela ser sancionada é agora até 1º de julho, porque são 15 dias úteis a partir da saída dela do Congresso. Então, o nosso prazo é até 1º de julho, descontando sábados, domingos e o feriado que teve, né? Então, nós estamos aí, hoje é dia 22, né? Nós estamos aí a exatos 9 dias do prazo. Então, nós precisamos agora fazer a pressão do sanciona já, né? Sanciona já. Tem uma página do Instagram que se chama @leiemergenciacultural.
Lei Emergência Cultural. Essa página tem uma série de orientações ali de cards, de coisas que as pessoas estão usando, né? Tem vídeo ali, tem card ali e tal, que as pessoas estão divulgando, e cada setor, vocês são produtores, podem fazer também alguns vídeos e tal, dizendo sanciona já, né? No sentido de fazer chegar ao governo a pressão. Tuitaço, o pessoal mais perto deve fazer tuitaço, ali eles têm dado algumas orientações no sentido de todo mundo somar para a pressão pela sanção da lei, né? Nós estamos nessa fase da sanção. Sancionada a lei, aí eles têm que mandar o crédito dos 3 bilhões, que é o valor da lei, né? O valor da lei é 3 bilhões, como disse a Gabriela, nunca foi tanto dinheiro junto para a cultura, apesar de ser muito pouco dentro do orçamento da União, mas para a cultura nunca foi esse o orçamento, né? Então, são 3 bilhões divididos, 1,5 bilhão para os estados, 1,5 bilhão para os municípios, né? Com um critério que a gente estabeleceu junto com o país inteiro, inclusive com os gestores, né? Então, esse valor, sancionada a lei, tem que vir uma medida provisória, num prazo de 15 dias, com esse crédito para a descentralização imediata, para dividir para os estados e municípios. Quem vai fazer a regulamentação real de aplicação são os gestores locais, né, que já estão trabalhando nisso, se preparando para receber o recurso. Então, é nessa fase que nós estamos. Passada a fase da sanção, a gente vai começar com a tag Pague Já, que é para soltar a medida provisória. Cada etapa tem uma tag aí, né, para a gente poder fazer. Quando eu fui secretária de Cultura, e a Ana fez parte dessa equipe, né, como diretora de artes cênicas da Secretaria de Cultura, na área do teatro e de outras áreas das artes cênicas, a gente trabalhava muito, né, para que mais dinheiro chegasse à secretaria. A gente sabe que o orçamento da cultura sempre é um orçamento rebaixado. O gestor só vai entender a importância da cultura quando ele olhar o impacto econômico desse setor. É impressionante. Eles não conseguem olhar que 4 a 5% do PIB nacional está na cultura. Eles não conseguem observar isso, né? Chegou pergunta, Ana? Você está sem som. Chegou sim, chegou a pergunta do nosso professor João Guerreiro. Deputada Jandira, sim. Como os municípios que não têm o CPF da cultura, Conselho de Cultura, Plano Municipal e Fundo Municipal de Cultura, regulamentado, não vão poder acessar os recursos da Lei Aldir Blanc? Então, o famoso CPF da Cultura, né? Conselho, Plano e Fundo. Na verdade, o Sistema Nacional de Cultura, ele é fundamental, mas muitos estados e muitos municípios não cumpriram. Então, nós colocamos na lei que o repasse é fundo a fundo, obviamente, para cumprir o Sistema Nacional, mas coloquei na lei também que as estruturas, né, de poder público que não tiverem o fundo vão indicar qual órgão que gere o recurso da cultura para poder receber o recurso. Porque uma coisa que cronicamente não é cumprida, você botar como condição na hora da emergência, não fazia sentido, né? Senão a grande maioria dos municípios brasileiros e estados não receberiam o recurso da lei. Então, nós colocamos uma vírgula, assim, onde não houver, preferencialmente pelo fundo, onde não houver, é o órgão de gestão que gere os recursos da cultura no lugar. Será indicado e vão receber do mesmo jeito. Nesse caso, você sugeriria que cada um procurasse o seu município, entendesse qual é a real situação e até também pressionasse dentro do município? Esse seria um caminho, Jandira? Não, na verdade, quando sair a medida provisória para descentralizar o recurso, o município e o Estado já deverão indicar ao governo federal para onde manda o recurso. É óbvio que quem tem conselho, quem tem estrutura local, deve, inclusive, controlar isso, né? Por exemplo, tem lugar que tem conselho e não tem fundo. Uhum. Então, quem tem conselho deve fazer o controle. Quem não tem, deve fazer o controle assim mesmo, pelas vias possíveis, onde tem entidades, sindicatos. Mas o governo federal, para repassar, já vai ter que saber para onde repassar. Então, eu sugeri ao Fórum de Gestores Estaduais, ao Fórum de Gestores Municipais e ao Conselho Nacional de Municípios, a Confederação,
que já se articulem com o governo federal, indicando quais são os órgãos que vão receber, para facilitar o repasse rápido desse recurso. Temos mais perguntas. Vamos lá. Qual o papel da universidade na implementação da lei? Qual a necessidade de controle social? Os produtores devem estar instrumentalizados para acompanhar e também formular a distribuição do recurso para todos? Essa é da Jordana Moreira, nossa aluna. Jordana, eu acho fundamental o controle. Por quê? Porque na lei eu não podia estabelecer quantos recursos vai para cada segmento que está na lei. O único percentual que eu estabeleci mínimo foi para os recursos de fomento. Eu coloquei pelo menos 20% dos recursos deverão ir para fomento, para não perder o instrumento do fomento, que é o edital, a aquisição de ativos e tal. Mas pessoa física e espaços eu não tinha como estabelecer, porque eu não tenho noção em cada cidade, dos quase 5.700 municípios e estados, quantas pessoas vão solicitar o auxílio e quantos espaços existem por cada lugar. Era muito difícil estabelecer um percentual engessado nacionalmente. Então, os cadastros já estão sendo atualizados, né? E as pessoas, por exemplo, que pediram o auxílio geral da Caixa Econômica não poderão pedir esse. Ele não é cumulativo, até porque o dinheiro é federal. Então, eu não podia estabelecer. Então, é importante que o controle social se exerça para que não haja, primeiro, ilícito, né? A gente não pode desmoralizar a lei. Por exemplo, um espaço que não funciona, tem espaço que funciona na casa das pessoas, que não está aberto há 10 anos. Aí, de repente, vai lá e pede o auxílio. O auxílio aos espaços está entre 3 e 10 mil reais por mês. Então, não pode um espaço que estava fechado, que não está aberto há anos, e vai lá agora pedir o auxílio. Isso não é correto. Então, você tem que ter a prova de que esse espaço estava funcionando e foi interrompido pela pandemia, aberto ao público ou em outro funcionamento que servisse à sociedade. Então, é importante que o cadastro seja atualizado e que haja um controle social sobre esse beneficiamento, vamos dizer assim, né? Essa ação da relação Estado-sociedade. Da mesma forma, como também não pode ter um arbítrio do poder público. Dizer, eu dou para esse, não dou para esse, segundo um critério de arbítrio político, eleitoral, vamos dizer assim, né? Então, o controle é importante dos dois lados, para não ter ilícito de um lado e nem ter um arbítrio pelo outro. Então, é interessante que esse controle seja feito. Os cadastros estão sendo atualizados e o critério tem que ser transparente, aberto e justo, para que nem um lado e nem o outro tenha erro, né, no processo de distribuição de recursos que são públicos e que vai precisar prestar contas, né? As contas serão prestadas também. Claro. Gabi, você quer fazer alguma ponderação, acrescentar algum ponto à resposta da Jandira? Não, como a Jandira tem horário para sair, eu queria deixá-la falar para a galera poder ouvi-la e depois a gente segue com as ponderações aqui do curso, enfim, com os alunos e professores. Então, temos mais... Obrigada, Gabi. Temos mais perguntas. Pode soltar. Como a lei está abraçando os artistas itinerantes, os profissionais nômades, estão atingidos pela lei por quais mecanismos práticos? Será via cadastro virtual? Então, é importante a pergunta. Recentemente, Roy, eu fiz um debate com o pessoal do circo, inclusive. Inclusive, a lei ela é muito abrangente, não ficou nenhuma linguagem de fora. Todas entraram, todas. Foi dos artistas de rua, passando pelos itinerantes, até o Carnaval, o São João, todo mundo dentro, né? Galerias de arte, fotografia, festas populares, está todo mundo dentro. E, obviamente, que a regulamentação de como fazer vai ficar por conta dos estados e municípios, né? Então, essa é uma preocupação, como que os circenses vão entrar, como os artistas itinerantes vão entrar. Então, essa é uma discussão que o Fórum de Gestores está fazendo. Então, por exemplo, eu consegui, depois de muito debate, tirar o CNPJ da lei. Se vocês olharem no texto, não está escrito pessoa jurídica, exatamente para não ter exigência do CNPJ. Porque se eu colocasse a exigência de CNPJ, eu estaria excluindo muita gente,
Porque muito circo, muita biblioteca comunitária, muito artesão, não tem CNPJ, não tem formalização. Então, para não excluir, eu não botei a palavra pessoa jurídica. Essa expressão não tem na lei, né? Tem pessoa física, mas não está escrito pessoa jurídica. Então, nós colocamos gestores, organizações, exatamente para evitar a exclusão. Agora, certamente, a itinerância talvez não fique por conta dos municípios, talvez fique por conta dos estados, para poder facilitar o cadastro, né? Que pode ser virtual, que pode ser, se esses artistas estiverem localizados agora em algum estado, talvez seja documental, presencial, mas certamente será aberto o cadastro virtual em função da pandemia. Certamente será aberto. E ele pode ser autodeclaratório ou documental. Não, na verdade, autodeclaratório e documental. Tem que ter alguma prova documental de que existiu um funcionamento. Mas ele vai ser autodeclaratório e documental. E certamente os cadastros serão virtuais, né? Os pedidos serão virtuais. Agora, quem fará numa atividade itinerante, então, provavelmente os circos ficarão com os estados. Como eu acho que auxílio pessoa física deveria ficar com os estados, para fazer o cruzamento com a Receita. É mais fácil do que deixar isso com todos os municípios. Inclusive, a gente deu um prazo aos municípios, pequenos para que cumpram a lei, senão volta o dinheiro para os estados também, para não voltar para a União. Então, acho que aí os estados e municípios estão discutindo como fazer cada especificidade dessa. Essa regulamentação deve estar saindo daqui a pouco. Ótimo. Jandira, eu estou pedindo mais uma última pergunta, porque você tem horário, você tem outra agenda, e eu queria avisar a todos que nós continuaremos, inclusive tem algumas perguntas que a gente volta para a Gabriela depois, mas a gente está realmente priorizando um pouquinho aqui o tempo da Jandira. Se você quiser falar 3 ou 4 perguntas de uma vez, eu respondo e já fecho. Vê aí se tem então, várias, eu anoto e respondo de uma vez. Jasmin, a gente pode então soltar as perguntas e aí a Jandira já fala e já fecha. Jandira, antes de você ir, eu quero assim agradecer em nome do Instituto Federal do Rio de Janeiro e também em nome do nosso reitor, Rafael Almada, que fez o convite diretamente para você. A gente está muito contente de você estar aqui e o Rafael te manda um enorme abraço. Vou compilar aqui as perguntas e aí você emenda com a sua fala final. Tá bom. Pode soltar. Bom, Jordana, já viu? Já li. Tá. Além da questão emergencial, o legado histórico. Certo. Isso. Alexandre, o que a mobilização dessa grande rede suprapartidária e setorial pode deixar de herança para um cenário pós-epidemia? Estão convergindo as perguntas. Temos mais algumas, Jasmin? Fechamos nessa? Então tá. Ótimo. Então tá com você, Jandira. Tá, eu vou juntar essas duas perguntas, porque elas têm um sentido mais estratégico, né? Com algumas questões que a Gabriela colocou, que eu achei tão importante, Gabriela, sua fala. Você pegou pontos tão importantes que eu acho que você deu assim, você enriqueceu muito assim esse momento do debate, né? Você trouxe questões muito importantes. Primeiro, assim, eu acho que essa pandemia, ela trouxe para nós, assim, acho que ela escancarou, né, um cenário de profunda desigualdade, né? Porque o capitalismo, quer dizer, particularmente nessa fase de grande concentração de poder e dinheiro na mão de poucos, né? E nesse caso do capital financeiro, que são os bancos, é um capital que não gera emprego, né? Ele gera desemprego, porque ele não produz, né? Ele só gira dinheiro em torno de dinheiro. É uma espiral sem fim, né? E na mão cada vez de menos pessoas e de menos vidas, né? Então, é um capitalismo muito, muito cruel, né? Ele é muito cruel. E ele, para sobreviver, ele não pode sobreviver com muitos direitos, né? Ele sobrevive cada vez mais com maiorias excluídas, com maiorias, como eles chamam, uma massa sem serventia, uma massa de descartáveis, né? Assim que o capitalismo chama a humanidade, né? Aquela que não está dentro do seu rol de poderosos, né?
Então, ela não convive muito com democracia, de fato. Essa é uma fase da não democracia. E por isso eles engolem, entubam governantes como um Bolsonaro, por exemplo, né, que não consegue conviver nem com liberdade, nem com maiorias, e não gosta de gente, não gosta de direitos. Né? E eles vão tirando direitos, né, direitos do trabalho, direitos, ao ponto de, na minha opinião, não tem nada mais incompatível com a civilização do que alguém dizer: parem de nos matar. Eu acho que essa expressão de luta é algo assim, eu acho tão assustador que alguém precisa dizer que vidas negras importam, que alguém precisa dizer parem de nos matar. É algo que, para mim, assim, é o limite de uma civilização. Né? É claro que o racismo estrutural ele está aí há muito tempo, e a gente sabe disso. Mas isso assim acentua e escancara algo para mostrar assim, gente, não dá mais. Não dá mais. Quer dizer, tem um limite dessa hierarquia que se consolidou ao longo de séculos. Né? E que o Brasil fez questão de negar que existia. Essa história de que existe uma democracia racial no Brasil acabou. Ninguém mais pode dizer isso. Isso aí acabou. Né? Essa história ela já virou acreditar em Papai Noel. Ninguém mais pode dizer que há democracia racial no Brasil com uma bandeira que diga: olha só, parem de nos matar. Violência policial está aí, óbvio que não é de toda a polícia, mas está aí. E quando a gente olha dentro de uma cidade que não é partida, ela é muito fraturada, dentro de um mesmo território, essas coisas se fragmentam. E aí eu estou falando da Baixada Fluminense, aqui, nesse momento, onde eu já morei quando era criança, exatamente em Nilópolis, né? Depois eu morei em muitos lugares do subúrbio, já morei nessa cidade inteira. Então, assim, há uma distância, você estava falando assim, o pessoal da produção cultural que não tem acesso. É isso mesmo, e não tem, porque não tem muita coisa. Não tem acesso à educação com as cotas que o ministro da Educação, antes de sair, a última portaria dele foi acabar com as cotas na pós-graduação. Porque esse pessoal, eles não conseguem perceber que a igualdade de acesso faz parte da democracia. Não consegue, mesmo numa política afirmativa, que é uma decisão singela, primeira, transitória, como deveria ser, eles não conseguem raciocinar com isso. Então, quando você diz assim, eu me empoderei porque estou no ensino superior, mas eu preciso empoderar os outros. É o que você está dizendo. Eu tenho uma responsabilidade, depois que cheguei aqui, de trazer os outros. Mas isso tem que ser uma responsabilidade do poder público, Gabriela. Sabe? Porque acesso à informação não significa ainda acesso a conhecimento. Que o acesso à informação, se o conteúdo dessa informação não for bom, você não tem acesso a conhecimento. Você tem acesso à informação, mas não necessariamente a conhecimento. Então, a gente tem que se preocupar com as estradas da informação, mas com que conteúdo você vai colocar ali também. Então, o conteúdo também é importante. Né? Então, essa distância entre as hierarquias que foram consolidadas, os conceitos, as prioridades, hoje fazem com que um homem branco para uma mulher negra, a distância seja abissal. Ela é abissal. Então, a gente tem lutas imediatas, que são a Lei Aldir Blanc, as cotas. A gente tem coisas que são imediatas, afirmativas, importantes, né? Mas tem uma luta estrutural para a gente fazer, que é uma luta contra a opressão mesmo. São lutas muito mais fundas, muito mais embaixo, né? No sentido de revoltar, né? Revolucionar processos que nós vamos precisar fazer, e isso vai precisar de um pouco mais de tempo, um pouco mais de consciência e um pouco mais de organização da nossa parte. Né? Por isso que eu acho que essa pergunta entre o emergencial e o estratégico, que acabou vindo nas duas perguntas finais, tem muito a ver com o que você falou. Né? Ou seja, lutar por empoderar outras pessoas, trazer outras pessoas para o acesso à informação e o acesso ao conhecimento, que tem muito a ver com a escola, com a universidade. A universidade precisa gerar mais essa consciência, porque muitas vezes as famílias têm dificuldade de fazer isso. Né? Então, nós precisamos trazer, inclusive, os alunos, as famílias, as comunidades para dentro dessa pró-reitoria de extensão que a Ana hoje é responsável. Quer dizer, é fazer essa extensão acontecer para dentro das comunidades mesmo, para a gente trazer esse conjunto para uma consciência de classe, uma consciência que nos permita superar estrategicamente essa diferença de informação, de conhecimento,
e de classe que a gente precisa ter no Brasil. Em relação à Lei Aldir Blanc, essencialmente, eu acho que o sentido estratégico dela é ter proporcionado essa organização que o setor cultural está tendo agora, né? Que é exatamente fazer com que as pessoas se juntem para fazer cumprir a lei. E na hora que elas se juntam para fazer cumprir a lei, elas se juntam para trabalhar uma agenda mais estrutural para a cultura, mais estruturante também. Porque a gente tem os princípios fundantes do Sistema Nacional de Cultura, mas que a maioria dos lugares não cumpriu, que foi a pergunta que o professor João Guerreiro fez. E o CPF, e o Conselho, o Plano e o Fundo? A maioria não tem. Então, talvez a Lei Aldir Blanc possa permitir que essa junção reestruture em muitos municípios essa organização mais estrutural aí da cultura. E essa ação suprapartidária nossa, né, a gente também precisa manter. A cultura ela acaba provocando uma agenda cívica, né, meio suprapartidária, sempre foi assim. Eu fui presidente da Comissão de Cultura da Câmara, a primeira, fui presidente da Frente Parlamentar de Cultura, e são poucos os que impulsam, mas quando a pauta entra, parece que tem uma mudança mágica, assim, todo mundo entra e acaba votando. Porque a cultura tem essa capacidade, porque de fora para dentro, quando a mobilização acontece, ela sensibiliza. Então, eu acho que essa ação suprapartidária a gente deve manter a partir dessa organização externa, sensibilizando o parlamento brasileiro, que é conservador, mas nas pautas da cultura ele acaba se tocando. Então, eu acho que a gente precisa juntar essa organização de fora, falando, incidindo sobre o parlamento, porque nessas horas que a gente precisa manter a democracia, quanto mais ampla a frente, quanto mais aberta a frente antifascista a gente puder fazer, é hora de fazer. A gente precisa falar com todo mundo agora, independente de eu concordar ou não, que possa se unir agora para defender essa liberdade, é isso que a gente precisa fazer. Tá bom? Gente, eu quero agradecer demais, viu, Gabi? Você daqui a pouco precisa dar aula também, você está muito organizada na sua cabeça. Ana, Obrigada, Jandira. Você é professora da Gabriela, você está de parabéns. Você está organizando aí a galera muito bem. Gente, obrigada aí pelas perguntas, pela participação, e eu estou à disposição de vocês a hora que vocês precisarem, tá bem? Bom te rever, Ana, bom ver você, Gabriela, e obrigada aí por todo mundo que participou. Bem? Muito Prazer. obrigada, Jandira. E mande um abraço para o reitor, Rafael. Mando sim. Nós estamos na luta pelo FRJ de Belfor Roxo. Por favor, mais para não deixarem tirar o FRJ nem tirar o terreno. Isso. De lá. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada. Pessoal, a gente vai continuar. A Gabi tem várias respostas para nos dar. Ela foi gentilíssima em ceder o tempo naquele momento para aproveitarmos a presença da Jandira. E, Gabi, tem aqui umas demandas de pessoas querendo saber as suas respostas. Tem uma pergunta da Jordana lá no início, tem uma outra da Mariana sobre as universidades. Então, vamos lá, Gabi. Tá. Deixa eu botar o óculos. Quer que eu leia para você? Não. Estava sem óculos, agora eu já botei, vou conseguir ler. Qual o papel da universidade? Sim. Jordana, nessas conversas que eu tive enquanto eu estava estudando por esses dias, eu conversei com um monte de gente, eu fiquei muito nervosa, agora eu estou me sentindo mais tranquila também, estou me sentindo meio sala de aula, então vai ser mais de boa. Eu fiquei pensando que o nosso papel é justamente em tentar trazer a galera para perto, fomentando coisas que talvez a galera não consiga fazer sozinha ainda, porque ainda não tiveram acesso a esses conhecimentos, né? Como a Jandira falou, e teve, quando eu estava articulando essa coisa do acesso à informação, eu pensei num tripézinho, eu estou até botando aqui, informação, conhecimento e acesso. Eu acho que esses 3 pontos, eles são justamente os pontos de privilégio que a gente precisa transformar em responsabilidade. Então, eu acho que, de alguma forma, o nosso papel enquanto universidade, o nosso papel enquanto produtores culturais
da Baixada, jovens, enfim, que a gente está dentro do espaço da universidade e está se relacionando com esses lugares de fora, é justamente conseguir acolher o que essa galera não vai conseguir não vai estar conseguindo fazer sozinha, né? Instrumentalizar. Claro que a gente está no momento emergencial, então a gente talvez não consiga ensinar a fazer agora, né? Talvez não seja o momento do ensinar a fazer, mas talvez fazer junto, propor algo parecido com mentoria, consultoria, tutoria, estar ali perto e tá disponível para as questões que essa galera vai trazer, né? Tipo, de como que faz, se a galera tá sabendo, o que precisa, como consegue o que precisa, se precisa de um documento específico, onde e como vai conseguir mais rápido, esse tipo de coisa. Eu não sei se responde, mas acho que é bem por aí. Bom, eu acho que responde, sim. E eu acrescento aí, nessa sua fala, antes de entrar na próxima pergunta, é uma questão que eu levantei para, né, só a Jandira respondeu naquele momento, que é a questão da juventude e da mobilização. A gente sabe, se a gente ler um pouquinho só da história assim, das sociedades, que a juventude ela sempre teve um protagonismo muito grande em todas as mudanças sociais. A gente não teve mudanças sociais no mundo ocidental sem jovem. Sim. Então, o que assim é muito importante, né, quando a Jandira fala da trajetória dela, que é uma trajetória que tem um envolvimento também com a juventude. A gente está falando de cultura e juventude. O que a gente precisa fazer, o que a gente pode pensar juntos para que a juventude, uma boa parte dela, saia desse lugar da apatia, da descrença, que a gente chegou a um lugar ali da descrença, de não acredito na política, não acredito na política, mas essa lei ela só está na rua hoje por um movimento político. Né? Então, assim, né, o que a gente pode fazer para tirar essa galera dessa zona de conforto e trazer para cá, para a luta, né, para as reivindicações, para essa pauta de reivindicações? O que você pensa sobre isso? Fala um pouquinho. Eu penso que, enquanto pessoas que estão ocupando esses lugares, eu acho que a gente tem que. Eu uso uma palavra, né? Eu acho que de um conceito de tecnologia, e aí eu acho que a gente pode falar sobre, inclusive, tecnologia social em um outro momento, mas para agora, que é o hackeamento, né? A gente usar a política do hackeamento. Enquanto jovens, eu acho que a gente precisa estar disposto a hackear os dispositivos que não estão chegando nas mãos dos movimentos culturais periféricos, não estão chegando na galera preta, nos movimentos culturais de nicho, digamos assim, né, de representação social, e fazer com que ele chegue. Claro que isso é um desafio, e eu acho que o IFRJ ele se propõe muito a debater esse lugar, como a gente acessa e bota para frente de uma maneira justa, de uma maneira que possa ser realmente democrático, né? Para todo mundo que está ali compartilhando desse fazer, tanto o produtor, quanto o artista, quanto o público, todo mundo merece esse acolhimento, e eu acho que a forma que a gente precisa de estar engajado em relação a essas questões políticas é entender que sem política, sem mobilização, sem rede, principalmente no momento que a gente está vivendo, e isso até um momento anterior ao Covid, sem rede a gente não chega. A cultura ela não é feita pelo indivíduo para o indivíduo, ela é feita pelo coletivo. Sem coletivo não tem cultura. Então acho que entender que a gente só vai avançar em coletivo e que estar em coletivo já estar fazendo política. Então, para que a gente mude o cenário, a gente precisa estar comprometido justamente com os avanços do setor em geral, não o que eu posso fazer para ganhar, e aí quando eu ganho, eu penso no outro. Acho que a gente tem que estar sempre pensando no todo, né, de alguma forma. Com certeza, com certeza. Muito bem.
Nós temos mais perguntas para que a gente queria repetir algumas perguntas para a Gabi. Temos? Ah, tem outra da Jordana. A Jordana está pegando no seu pé, Gabi. Maravilhosa, Jordana. Além do teor emergencial, de que forma podemos pensar em deixar um legado com esta lei histórica? Jordana, eu acho que eu vou ficar talvez um pouco redundante, mas para mim, a forma que a gente tem de deixar um legado é justamente trazendo para a luz, né, trazendo para a assistência e para o cuidado lugares que outras leis de incentivo, outros lugares não dão conta. Né? Assim, é claro que não é possível dar conta de tudo, isso é utópico, mas eu acho que se a gente puder trabalhar para que minimamente mais pessoas, mais lugares de fazeres culturais sejam abarcados dentro dessa lei, eu acho que a gente já vai deixar um legado. Né? Se eu conseguir fazer com que pessoas deixem de morrer de fome, porque a gente sabe quem está morrendo de fome a partir de um contexto de exceção, de pandemia que a gente está vivendo. Se a gente conseguir fazer com que pessoas deixem de morrer de fome através de um direito, né, de um direito feito através de mobilização, através de política, eu acho que a gente já deixa um legado, entendeu? Eu acho que o legado ele vai estar justamente em a gente entender que o novo normal ele não pode ser feito sempre pelas pessoas que estavam fazendo até agora. Ele precisa de mais pessoas. Ele precisa ser plural, entendeu? Precisa do jovem, precisa do periférico, precisa do negro, do LGBT, da mulher. Ele precisa ser feito através da perspectiva da pluralidade. Eu queria complementar também, assim, saindo um pouco do lugar de mediadora, tem uma coisa que é muito importante que a gente precisa entender com relação à Lei Aldir Blanc, que quando eles usam preferencialmente, não exclusivamente, o Fundo Nacional de Cultura, passando para o Fundo Estadual de Cultura, passando para os fundos municipais de cultura, há uma forçação, no bom sentido, de que o sistema seja efetivamente implementado. Está se tentando implementar o Sistema Nacional de Cultura, o CPF, há muitos anos. Agora, com a possibilidade de ver dinheiro entrando, alguns municípios começam a se movimentar para dar conta de ter o fundo. Ao obrigar os municípios a ter o fundo, a gente obriga, de uma certa forma, a implantação do Sistema Nacional de Cultura, que é muito importante. Então, usar esse instrumento, não exclusivamente, é claro que você não vai prejudicar quem está na ponta, onde não tem, como a própria Jandira explicou, mas a gente poder usar a lei para insistir, para fomentar a implantação do sistema através do fundo, é muito importante. Então, isso é um legado, isso é um super legado. Mais perguntas? Temos mais perguntas? Então, enquanto a Gabi caiu, só nós dois ficamos. Eu acho que a Gabi caiu. Vocês estão me ouvindo? Pablo, você está me ouvindo? Faz um aqui. Tá. Caiu. Tá. Enquanto a Gabi não volta, eu queria dar um informe aqui que eu recebi durante a live. O ponto focal, olha só, o nosso curso é uma maravilha. O curso de produção cultural do IFRJ é sensacional. Eu já me explico. Acabei de receber aqui durante a live o informe de que nós temos já um ponto focal na Secretaria Estadual de Cultura para, enfim, sanar dúvidas e questões. E olha que alegria, o ponto focal é uma ex-aluna nossa. Por isso que eu comecei dizendo que esse curso é uma alegria. Então, ela me autorizou a passar o contato, é a nossa querida Taidara Araújo, nossa egressa, e ela autorizou a passar o e-mail
desculpa. O e-mail é taidara, com y, ponto araújo, arroba cultura.rj.gov.br. Passei também para o pessoal que está aí na frente e a gente pode botar no chat. Então, a Taidara Araújo, nossa aluna querida, egressa, ela... Oi, Oi, aproveitei para dar um informe aqui enquanto você voltava. tá show. Foi A mal, gente. Taidara é o ponto focal para tirar dúvidas sobre a lei na Secretaria Estadual de Cultura. Tá? taidara.araújo@cultura.rj.gov.br. Tá aí, nossa ex-aluna ajudando a tirar dúvidas sobre a Lei Aldir Blanc, através da Secretaria Estadual de Cultura. Gabi, Olá, o que houve, gente? você caiu, aí eu aproveitei aqui para dar esse informe enquanto você voltava. A gente tem mais perguntas para a Gabi. A gente começa a ir para as considerações finais. Queria só saber, porque como hoje a gente teve essa certa confusão aqui com o horário da Jandira, eu estou querendo só ver se a gente tem mais alguma questão, mais alguma pergunta. Se tiver, eu peço para jogar aqui na tela. E eu estou recebendo mais um informe, enquanto a pergunta não chega. Olha só, gente, não pode ser coincidência. O ponto focal na Secretaria Municipal, agora eu estou falando da Secretaria Municipal de Cultura, também é uma ex-aluna nossa. Que tudo! A Rebeca, ela está na secretaria, eu estou pedindo aqui ao vivo, Rebeca, para você me passar o e-mail de contato, que eu também vou divulgar sim. Então, nós temos a Taidara como ponto focal na Secretaria Estadual de Cultura para tirar dúvidas da lei. E a Rebeca acabou de me dizer que ela divulgou no chat o contato dela do município do Rio de Janeiro, também para tirar dúvidas sobre a lei, questões sobre como usufruir a lei. Então, nós temos duas alunas egressas já na ponta, ajudando aí a galera a poder usufruir da lei. Fico muito orgulhosa. Tem aqui uma pergunta da Ruth. Vocês acham que o curso poderia tirar dúvidas da galera da Baixada através das ferramentas online? Pergunta difícil essa da Posso Ruth. responder? Por favor. Ruth, maravilhosa. Ai, gente, só referência nessa live, para, né? Então, eu acho que a gente não só pode, como deve. Eu acho que a gente precisa, óbvio, se organizar para isso, entender juntos a melhor forma de fazer, mas eu acho que a gente precisa se disponibilizar. Claro, quem tiver condições, quem, né, primeiramente, se sentir apto, se tiver condições psicológicas, emocionais, a gente está vivendo um momento delicado, mas eu acho que quem puder se disponibilizar para estar sendo esses pontos estratégicos para produtores da Baixada, produtores da periferia, de modo geral, para a galera preta que está precisando desse apoio, precisando construir junto, eu acho que tem que ser. Talvez a gente, não sei, talvez possa criar um e-mail para esses. Não é bem para tirar dúvida só, né? Eu entendi que é para ajudar como facilitador mesmo para as ações emergenciais que vão vir por meio da lei. Eu acho que talvez a gente possa se organizar e divulgar em um outro momento pelas redes do Verbalize, não sei, a Ilka já tinha oferecido essa possibilidade, a gente pode fazer uma parceria, tentar algum canal oficial do IFRJ, do curso de produção cultural, enfim, a gente deve se responsabilizar e ver a melhor forma de fazer isso juntos, sempre. Gente, eu acho muito importante, assim, todo mundo, os alunos, é um saco estar esse tempo todo em casa, as vidas transformadas,
cheguem junto, assistam às lives, participem, colaborem. Isso que a Gabi acabou de falar só vai ser possível se tiver braço, se tiver ajuda. A gente precisa que cada vez mais os alunos estejam próximos desse movimento. Essa é a maneira da gente estar aqui na ativa, na linha de frente da cultura. A gente está aqui trabalhando para isso, mas a gente precisa sempre de braços, audiências, perguntas. Então, espalhem. Na próxima live, tragam 5 com vocês. Vamos fazer essa live um movimento onde a gente se encontra para discutir coisas que nos interessam. Então, né, eu acho que quando a Gabi fala que é possível, mas a gente precisa de ajuda. E a gente precisa que vocês estejam juntos. Exatamente. Temos mais, não é, Gabi? Sim, eu até falei esses dias em algum grupo de turma, porque eu estou em vários, kkk, que a gente não está de férias, né? A gente está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo um momento de quarentena, onde as atividades do IFRJ estão suspensas, mas a gente precisa estar engajado com tudo que está acontecendo, tanto em relação ao curso, as questões do curso e as questões do Instituto. Tem coisas muito importantes acontecendo, discussões sobre atividades pedagógicas não presenciais, enfim, e tudo que isso engloba, não é sobre EAD, enfim. E eu vejo algumas colocações equivocadas por falta de engajamento mesmo, por falta de estar perto e participando de ações que o curso e a faculdade, né, o Instituto está propondo. Está tendo várias reuniões, fóruns discentes, essas lives, algumas atividades para que a gente possa pensar o futuro do curso, pensar o presente do curso e da cultura, enfim, do que a gente pode fazer, mas só é possível se a gente estiver junto e participando ativamente. E também, assim, é chato pra gente... O cachorro tá latindo, não sei se tá atrapalhando muito, mas enfim. É chato pra gente ficar também puxando pelo braço, né? Tipo, vamos, gente, vamos, gente. Então, acho que se... Pra quem acha isso importante, né, que consideram movimentos importantes a serem pensados e realizados, eu acho que tem que se colocar. E aí eu já me coloco presente aqui, tipo, falem comigo no WhatsApp, no Facebook, no e-mail, vamos mobilizar, entendeu? E tem uma galera também disposta, a galera do CA está sempre na ativa, construindo, os professores estão juntos, sempre aberto a tirar dúvida. Eu acho que é um momento da gente engajar mais do que nunca, né? Sim. Com certeza. Nós vamos ter agora uma última pergunta, aí depois eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais para a gente encerrar. Ok. Eu tô com... Peraí, com dificuldade. Posso ler? Por favor. Isso. Apareceu para mim agora, apareceu. Apareceu? Uhum. Como o egresso pode ajudar na mobilização de facilitar os meios culturais que não têm instrumentação? Tatá, que bom que você está aqui. Obrigada pela presença. Eu acho que tanto os egressos quanto os alunos que ainda estão no IFRJ, eu acho que o nosso lugar nessa mobilização é justamente de entender quem são essas pessoas que não têm recurso, não têm essas possibilidades de estar fazendo isso sozinhos e dar as mãos para essas pessoas. E aí foi o que eu falei, que talvez a gente possa se organizar em rede, mas enquanto ação individual, eu sugiro que eu acho que, assim, nós somos muitos de muitos lugares, né, no Rio de Janeiro, a maioria aqui, né, do Rio de Janeiro, mas quem for de fora, acho que vale replicar a mesma sugestão. Olha para o seu bairro, pensa nos movimentos que aconteciam ali, rodas de samba, rodas de capoeira, enfim, cineclubes, slams, rodas de rima, rodas culturais, olha com carinho para tudo isso e talvez dá uma balançada nessa galera, chega lá, oi, e aí, tô sabendo da Lei Aldir Blanc, eu acho que seria uma boa para vocês, se precisar de ajuda, tô aqui,
entendeu? É claro que isso demanda uma disponibilidade, mas quem tiver disponibilidade e vontade de somar, eu acho que é um bom modo de fazer, chamando outros agentes culturais para essa batalha também, de certo modo, né? É uma batalha que a gente só vai vencer junto. Então, acho que é dessa forma que a gente vai avançar. Muito obrigada, Gabi. Você foi maravilhosa. Eu queria Obrigada. aqui fazer alguns agradecimentos. Eu queria agradecer primeiro ao grupo de alunas, é isso mesmo, só mulher, hein? Que estão à frente da organização desse projeto dos diálogos, né? Jasmin, Ilka, Mariana, Jordana, Roberta, além da Gabi. Quero agradecer muito os professores que estão envolvidos nesse projeto, Alexandre Pimentel, Jorge Caê, João Guerreiro, Lia Barum, Renata Silêncio, que têm ajudado a formatar todo o projeto, enfim, ali fazendo tudo junto. Tem sido uma experiência extremamente enriquecedora. Eu quero agradecer ao nosso reitor, professor Rafael Almada, que pessoalmente fez o convite à deputada federal Jandira Fegali, fez todo esse contato, e também está fazendo contato para a nossa próxima live. Justamente a gente conseguir, né, a ideia é que a gente consiga se manter um pouquinho ainda dentro desse tema. Queria pedir aos alunos do curso para responderem à enquete no grupo do Facebook, para nos mobilizarmos. Então, tem uma enquete rolando no grupo do Facebook, muito importante que todo mundo participe. Gente, a minha mensagem para finalizar essa live é: não dá para esperar acontecer. Se a gente não se movimentar, nada vai acontecer. Vamos sair da nossa zona de conforto. Vem junto, que vai ser bom. Então, um beijo para todo mundo e até a próxima live. Gente, eu posso fazer minhas considerações finais agora, né? A Ilka, ela estava falando sobre essa enquete. É uma enquete para uma reunião do corpo discente da produção cultural. Ela já está conversando com a galera do Grêmio, enfim, e ela sentiu necessidade de conversar sobre questões específicas do curso da produção para depois colocar a gente em diálogo com o restante do Instituto. Então, respondam a enquete e vamos nos engajar. Obrigada pelo convite, meninas. Pablo, obrigada aí. Desculpa se eu falei alguma palavra que dificultou as suas ações, mas muito obrigada. É muito importante para mim estar podendo fazer parte desse momento, enfim, tão delicado, mas também tão importante para os nossos avanços enquanto curso, enquanto produtores culturais. Para mim enfim, uma honra também dividir esse espaço com Ana Luísa, Jandira, mulheres que são referência aí na minha caminhada. Obrigada a todo mundo que colou, que fez pergunta, que interagiu, quem só ouviu também, obrigada. E eu tô aí, gente, também, se precisarem trocar ideia, fazer junto. Tem várias pessoas, na verdade, afins já. Eu percebi isso quando estava me preparando para poder falar aqui. E eu acho que é a gente juntar essas potências e ver onde a gente consegue chegar. Tá bom? Obrigada. A todos.